Graça e paz, igreja. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Chegamos no momento de ouvir uma palavrinha, né? Ou melhor, já ouvimos, né? Teve a abertura, teve o Nando, teve os louvores, mas dando continuidade ao que Deus tem falado, né? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olhei daqui, achei que era o Richard, igualzinho, né? Esse é o Riquelme, ó. Esse é famoso então, né? Riquelme. Né, André? Riquelme. Te lembra alguma coisa, não? É. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Senhor meu Deus, fala, Senhor, conosco, Pai. É que eu te peço, toma a boca, Senhor, do pregador, Senhor, nessa noite, nessa manhã. E fala, Deus, o que precisamos ouvir. Nos instrui pela tua palavra. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Esse versículo, o apóstolo Paulo dizendo aqui que nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O tema da minha mensagem hoje é o poder de Deus. Quem crê que Deus é poderoso, irmãos? É, mas tem muita gente que diz crer e não crer no poder de Deus. Primeira coisa que eu queria dizer aqui, irmãos, que muitas vezes nós falamos que cremos no poder de Deus, temos certeza que Deus é poderoso, mas o poder de Deus, ele não se é demonstrado dentro da nossa vida. Mas como assim, pastor? Por exemplo, primeira coisa, às vezes você está passando por uma situação difícil, onde você é colocado à prova em relação ao perdão, por exemplo. Não é? Você está passando por aquilo, muitas vezes a gente não entende, fica chateado, bravo com aquela pessoa que a gente está com raiva. Mas muitas vezes, Deus está dando a oportunidade que o poder de Deus seja acrescido, ou seja, engrandecido através da tua vida. Mostrando a oportunidade que você tem de perdoar. E aí nós ficamos tinhosos. Eu não vou fazer isso. Foi ele que errou, não fui eu. E aí nós sentamos em cima do nosso ego. E o poder de Deus, irmão, não é manifestado dessa forma. Você limita o poder de Deus. Não que Deus não tem poder, mas você limita o poder de Deus de atuar muitas vezes na tua vida. E muitas vezes nós subimos, principalmente você que prega a palavra de Deus, você tem que tomar muito cuidado com isso, para que aquilo que você está pregando, um dia, não seja cabível para você também aquela palavra. Você que abre o culto. Às vezes seria até bom você pegar os cultos antigos, onde você teve uma oportunidade, onde você abriu o culto, onde você teve uma oportunidade de 8 minutos, onde você teve uma oportunidade de pregar. Seria até bom isso, para que aquelas palavras que saíram da tua boca para alguém naquele dia, te sirvam para você naquele dia. Acontece muito isso. E quando eu estava orando a Deus pedindo uma palavra, o Senhor falava ao meu coração: eu tenho usado a tua boca para dizer coisas que muitas vezes servem para você mesmo. E Ele pedia para que eu falasse para a igreja. Eu tenho usado a boca de muita gente aqui
para falar coisas que servem também para você. E você que nunca subiu no púlpito, que você nunca pregou, nunca abriu o culto, não teve oportunidade, também essa palavra é para você também. Que quantas vezes pessoas no seu trabalho... Bom, estou falando para alguém que nunca nem subiu aqui no púlpito, irmão. Eu estou falando para você que no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, muitas vezes Deus tem usado a tua boca para falar com pessoas lá. E muitas vezes essa palavra também serve para a tua vida. O poder de Deus, muitas vezes, ele fica limitado a operar na tua vida por causa disso. E muitas vezes, o Espírito Santo está falando ao meu ouvido aqui, existem homens aqui casados, que muitas vezes Deus usa você para falar com a tua esposa, e muitas vezes você não tem um respaldo da tua esposa, não tem a mesma fé que a tua, mas muitas vezes você também, aquela palavra que você falou para sua esposa, também é importante para você também, porque nós vivemos, irmãos, numa osmose, né? Algo que vai acontecendo e vai se multiplicando de uma tal forma, que quando a gente vê, nós estamos desanimados, nós não queremos vir mais para a igreja, nós ficamos tristes, perdemos a nossa fé, mas o poder de Deus, ele é sempre firme e forte dentro da nossa vida. Então a primeira coisa que eu queria dizer, irmãos, e também da mesma forma você que é mulher, muitas vezes Deus tem te usado para falar com o teu marido, e aquelas palavras que você falou com o teu marido também servem para você. E muitas vezes, mulher, Deus tem usado você, e você não tem a ajuda do teu esposo. Mas mesmo assim, você tem sido fortaleza. E se você se lembrar dessa palavra que eu estou dizendo aqui nessa manhã, Deus manda dizer para você, vai te fazer fortalecer de tal forma que ninguém mais vai te parar. Posso ouvir um glória a Deus? Eu acho que vocês estão dormindo. Ninguém entendeu essa palavra forte? Hã? Se você não der glória a Deus, o poder de Deus também não é acrescentado na tua vida. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado quando ele deu glória a Deus. Por isso que nós temos que dar glórias a Deus, não é isso? Não é a glória a Deus para eu ficar feliz, não. Mas quando você fala amém, ou quando você fala glória a Deus, o poder de Deus, e você até o final dessa mensagem vai entender o que eu estou dizendo. Deus, ele quer, irmãos, escuta aqui, abre o teu ouvido para isso. Deus, ele quer transformar a tua vida, a tua história, de uma forma sobrenatural, pois você tem um Deus poderoso do teu lado, mas você não tem usado desse poder para que você seja glorificado, para que você seja exaltado na tua vida. Mas hoje, irmãos, isso vai acabar. Porque hoje, todos nós vamos começar a refletir as palavras que muitas vezes saem da nossa boca. Eu já falei muitas vezes aqui, você sabe acabar com o pessimista? Você sabe acabar com um cara que é cismado? É só na hora que vir com essa cisma para você, ou de repente vem uma pessoa falar mal de alguém, você estanca a pessoa na hora. Vamos orar? Na hora. Agora, muitas vezes nós damos gasolina para alguém que vem falar mal de alguém, não é isso? A pessoa vem falar mal de alguém, você põe mais gasolina ainda. Vamos orar? Quem já usou essa palavra? Eu tenho certeza que aqui deve ter crente fiel a Deus, não tem? Vamos orar por essa pessoa? Vamos orar a Deus, né? Deus vai ajudar o pastor, Deus vai ajudar a pastora, aquela irmãzinha, também Deus vai ajudar ela, não é isso? Deus vai abençoar ela, vai ajudar também. Vamos entrar numa campanha de oração? Vamos orar em prol, vamos chamar essa pessoa para orar junto, não é isso? Por quê? Porque o poder de Deus, muitas vezes, nós temos uma ferramenta forte do nosso lado, mas nós não conseguimos avançar. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque dentro da nossa boca, a Bíblia diz que o nosso coração, a nossa boca fala o que o coração está cheio. Então talvez dentro da tua casa você só tenha ouvido palavras pessimistas. Talvez na sua casa você só tenha ouvido palavras negativas. Mas o Espírito Santo mandou eu vir aqui para te dizer que você tem uma arma poderosa na tua boca.
Em primeiro lugar, dizer assim: o sangue de Jesus te repreenda. Em segundo lugar, dizer assim: não, nós vamos em Cristo Jesus, porque foi a palavra que Davi falou quando ele viu o gigante na sua frente. Ele não reclamou, ele não falou porque colocaram ele lá, ele simplesmente disse que eu vou em nome do Senhor. Ele não ouviu a voz de ninguém, ele ouviu a voz de Deus. E se você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã, você vai a partir de hoje profetizar na tua vida e na tua família em nome de Jesus. O que nós precisamos ter ciência na nossa cabeça é que nós vivemos um evangelho onde nós temos um Deus poderoso. Recentemente, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa, um dos teólogos lá, chegaram à seguinte conclusão: que cada vez mais que nós pronunciamos o nome de Satanás, cada vez que nós pronunciamos coisas, dizendo foi o inimigo que fez, é o diabo que faz, é o diabo isso, aquilo, nós atenuamos cada vez mais as maldições sobre a nossa vida. E eu não sei de onde saiu essa pesquisa, mas eu quero dizer para você, quanto mais você diz que é o diabo, mais o diabo se fortalece na tua vida. A partir de hoje, irmão, Deus mandou eu vir aqui para te dizer que você que fala, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, ah pastor, mas tem um monte de gente doente dentro da igreja, é o diabo seja repreendido em nome de Jesus. Porque o poder de Deus, irmão, está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que crente é você que não consegue ouvir a palavra de Deus e ter força nisso? Passamos a maior parte do tempo, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo trouxe aquilo, o diabo trouxe aquilo, o diabo trouxe aquilo. Irmão, misericórdia. Isso eu estava, irmãos, nessa semana fazendo essa pesquisa, eu cheguei a essa conclusão. E você quer um poder de Deus que seja acrescentado sobre a tua vida? Segundo esses teólogos que fizeram essa pesquisa com mais de 1000 igrejas, chegaram à seguinte conclusão: que cada vez, Thaís, que você pronuncia o nome de Jesus dentro da sua casa, Jesus fez, Jesus vai fazer, o sangue de Jesus purifica, Ele quebra toda maldição dentro da tua casa e da tua família. Isso eu estou dizendo de pesquisa científica. Eu não estou falando de fé, nem estou falando de crente e tal, nem nada disso. Fecha a tua boca, depois dessa palavra ela vai mudar a tua vida. Nunca mais você pronuncia, foi o diabo. Nunca mais você pronuncia o inimigo. Nunca mais você pronuncia. Agora, lembra do que o pastor fala? Eu não sou cismado, irmãos, eu não sou. Mas quando vem uma cisma na minha cabeça, o que eu falo? Lembra? Eu não estou nem aí. Primeiro eu falo assim, pode ser que não seja o que eu estou pensando. Não é isso que o pastor fala? Pode ser quando vem uma cisma na sua cabeça. Você acha que tem alguém te prejudicando. Você acha que tem uma situação que tem... O que o pastor fala? Primeiro você fala assim, pode ser que não seja. Não é, é da minha cabeça. A minha cunhada não me chamou, o meu sogro não me chamou, o meu pai não me chamou para ir numa festa. Pode ser que não seja. Porque quando você fala pode ser que não seja, no nosso psicológico, dentro do nosso pensamento, nós jogamos um bombardeio de positividade. Então, medicinalmente, materialmente, cientificamente comprovado que aquilo produz dentro de você algo positivo. Amém? Aí você fala, não pastor, mas eu sou porreta. Quando eu penso, acontece. Eu sei. E você fala, pode ser que aquela cisma sua, você esteja a razão. Qual que é a segunda ação? Apertar o botão do... Qual que é o botão? Do dane-se. Porque o poder de Deus está acrescentado sobre a minha vida. Irmãos, escuta aqui, ó, não perca o raciocínio do que eu vou dizer. Quando Deus pediu para eles construírem a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, irmãos, qualquer hora eu vou pregar a respeito da Arca da Aliança aqui. Quando pediram para construir a Arca da Aliança, quando Deus deu as instruções para Moisés construir a Arca da Aliança, todos lembram da... Amém? Quando foram construir a arca,
qual que era o principal elemento que deveria ser passado em volta da madeira? Ouro. E olha que interessante, tinha que se passar ouro, inclusive cada um elemento ali tem um simbolismo. Por que eles não fizeram de ouro, né, irmãos? Porque ela tinha que ser feita de madeira. Porque a madeira, ela simboliza o homem. É como a arca de Noé. Lembra que nós pregamos aqui? Por que a arca não é de ferro, não era de ferro? Porque ela afundava, ela tinha que ser feita de madeira. A madeira simboliza o homem. Então a arca da aliança tinha que ser feita de madeira, mas tinha que ser revestida de ouro por fora e por... O que Deus falou lá na arca? Que tinha que betumar por fora e por... Irmão, ligar o dane-se, quem não entende o que eu estou dizendo, é que se você tem ouro por dentro e por fora, ninguém consegue impedir os planos de Deus na tua vida. Se você é betumado por dentro e por fora, se tem ouro por dentro e por fora, irmão, não existe corrosão, não existe fofoca, não existe diz que me diz que, não existe palavras negativas dentro da tua vida e da tua família que te possam parar. E alguém já deve ter falado isso para você. O meu pai me dizia isso. Às vezes eu estava trabalhando, o meu pai, o seu Geraldo, o Nando conheceu ele. Eu chegava e falava: pai, no serviço tem alguém querendo me queimar. Pai, eu acho que o serviço está ruim lá, vou capaz de ser mandado embora. Meu pai dizia uma coisa para mim, irmãos. Meu pai quase não sabia nem escrever direito, era semi-analfabeto. Ele dizia assim: filho, o profissional que trabalha não olha para essas coisas. Irmão, se você trabalha, agora se você fica dando brecha, se você chega atrasado, se você não é compromissado, que tem gente que quer vir de outra igreja e trazer as regras da outra igreja para cá, não é isso? Tem gente que vem para cá também, eu espero que aqui não tenha assim, mas tem gente que às vezes chega e quer fazer as coisas do seu jeito. E aí é barrado já logo na hora. Porque na vida tudo tem regras. Imagina, você vai lá para a Jordânia, que nem eu fui lá para a Jordânia. Lá na Jordânia, irmãos, não tem um boletim de ocorrência registrado na cidade ali, onde eu fiquei, na cidade de Amã, capital da Jordânia. Não tinha um boletim de ocorrência em 4 anos. Você está entendendo o que é isso? Não tem um boletim de ocorrência de assalto de celular, não tem boletim de ocorrência de estupro, não tem boletim de ocorrência de sequestro. Mas que negócio é esse? Por quê? Porque lá tem regra. O que acontece se você rouba lá um celular? Você sabe, Larissa, o que acontece lá na Jordânia? Falei para você. Corta uma mão do cara. E se o cara roubar de novo, não corta a outra mão, corta um pé, para o cara voltar a trabalhar. Não estou dizendo que está certo, irmão, está errado isso, né? Eu não concordo com isso, não. Mas existe leis. Eu não estou falando a respeito se está certo ou está errado. Na minha opinião, eu acho que isso está errado. Não concordo com isso, não concordo com pena de morte, né? Eu concordo com as leis brasileiras, eu concordo com o que é feito, ainda que a lei ainda não abrange muita gente, né? Como diz que a lei muitas vezes tem as suas brechas, as suas falhas, mas eu não creio nisso. Mas voltando aqui à nossa palavra, o que significa? Significa quando eu ponho o meu pé lá. Você viu o que aconteceu com o Daniel Alves? Quem está sabendo aqui? Machista tem que ser preso mesmo. Tem que pegar ele, abaixar a bundinha dele, sentar o reio de madeira no bumbum dele, até... Não é machista, o cara que estupra, né, irmão? Tem que pagar. O Robinho também. Por quê? O camarada foi colocar o pé dele lá naquele país. Aí ele tem que respeitar as leis locais. Não é isso? E aí deu um rolo danado lá para ele e tal. Parece que ele vai cumprir aqui e tal. Mas o que acontece? Quando você é betumado por dentro e por fora, meu pai dizia, o trabalho, se você trabalha e submete a regras, não tem ninguém, irmãos, que pode te queimar. Pode até vir falar mal de você, mas você tem um Deus de justiça,
Então, irmãos, o poder de Deus, ele é acrescido em cima das tuas palavras. Quanto mais você pronuncia o nome do diabo na tua casa, quanto mais você pronuncia as coisas dizendo que é o diabo, irmãos, nunca pronuncie a palavra é do diabo. Uma certa vez, já contei isso aqui, estávamos começando a igreja, a Rose lembra dela, da Ana, do Enir, lembra? Começou a vir de outra igreja, e, né, irmão, de outra igreja, outro tipo de coisa, e veio para cá. Ela falou, pastor, quero fazer algo. Você conheceu ela também. Veio para cá, o João também conheceu. Veio para a igreja com aquele monte de coisa. É o diabo, é o demônio, é isso, é aquilo, que é o quê? Ah, pastor, mas o demônio não é real? Lógico que é. Mas eu estou dizendo, o que dá gasolina para ele é o que sai da tua boca, é a tua fé. E aí, até me lembrei de uma coisa engraçada, que uma vez, assim que a gente começou a fazer a obra de Deus, Deus usava muita gente mandando endemoniado. Lembra, Pedro, na época, no começo? Como tinha gente endemoniada no começo da igreja. E aí eu expulsando demônio, a pastora também expulsando demônio. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando você vai expulsar um demônio, se você não tem fé, ele sobe na tua cabeça. E eu já vi demônio entrando na vida de um crente que foi expulsar um demônio. Olha que vergonha. Já pensou? O demônio entrar dentro da pessoa? E aí eu estava ali, aí eu, era tudo novo para a gente, começo da igreja, e eu sempre orando a Deus, instruindo a pastora. E aí a pastora uma vez pegou um fulaninho lá e tal, e o demônio não saía. Aí eu falei assim, na hora que você estiver expulsando, você tem que ter fé que o poder de Deus está dentro de você. Se você ficar com a sua mente vazia, você não expulsa demônio. Se você não tem fé para expulsar, você não expulsa, irmão. É incrível. E aí ela começou assim, na hora de expulsar, ela cria, ela na cabeça dela, ela imaginava, irmãos, os anjos atrás dela, ela imaginava o céu descendo, um fogo caindo na cabeça. Você precisa de ver, os capetas saíam correndo queimado. Porque na hora de expulsar um demônio, quantas vezes, irmãos, eu fui expulsar um demônio? Na hora que você vai expulsar um demônio, na hora que você está expulsando, vem na sua mente. Tem gente que fala que o diabo não fala na sua cabeça. Cuidado, irmão, porque ele fala assim. Falou na cabeça de Jesus. Você está lá expulsando o demônio, vem assim na sua mente. Você vai expulsar. Ei, você vai expulsar aí, é? É você mesmo. Você vai expulsar? Mas eu não sei não, hein? É. E aí você tem que lutar com aquilo que você pensa. E na hora, você se enche do poder de Deus, que não é o seu poder. Você põe a mão na cabeça da pessoa e você começa a vir palavra de onde você não sabe de onde vem. Você começa assim, nossa, eu já falei cada coisa, irmão, na minha cabeça, quando eu expulsando o demônio, que você não tem noção. Eu cheguei a ver até derretendo assim o demônio, saindo, descendo aquelas escadas lá do antigo templo. Você vira e fala assim, você sai, todo o poder das trevas da tua vida saia daqui agora, e que o diabo seja destruído, seja derretido. Olha os fogos dos céus, que não estava caindo fogo nenhum. E esse fogo que não estava caindo fogo nenhum. Eu que na minha cabeça era uma fé tão grande, irmão, acabava de falando. E esse fogo que está caindo do céu e aniquilando todo o mal, irmão, de repente aquele plá no chão, saía e começava a andar que nem cobra assim. Por quê? Porque você tem que pronunciar as palavras certas, e na tua mente você tem que ter as palavras certas. Se hoje na tua vida o teu Deus é diabo, que tudo você fala é que ele está acontecendo na tua vida, talvez seja a consequência de você ter medo de morrer, de você ter medo da morte, ter medo de Jesus voltar. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde crente tem medo da volta de Jesus. E é algo que nós não poderíamos ter medo. As pessoas que fazem estudo bíblico, chega lá no 30º capítulo, não sei, onde tem no estudo bíblico, irmãos, inclusive se você quiser fazer o estudo bíblico, todo de graça, para quem quer se batizar, irmãos, precisa fazer o estudo bíblico. Não esqueça de falar com os nossos obreiros, se você quer se batizar, faz o estudo bíblico, depois nós vamos conversar a respeito do batismo, amém? Nós temos o estudo bíblico no 30º capítulo,
no 30º episódio, eu falo sobre a volta de Jesus. E é um vídeo, que é um filme. Quem já assistiu aqui, ó? Bastante que já terminou. Irmão, tem gente desesperado. É isso que vai acontecer mesmo? Mas você precisa entender que isso vai acontecer sem que você esteja aqui. Então você está vindo na igreja para ficar rico? Você está vindo na igreja para viver firme aqui na terra? Não. Cada vez mais que eu amo os desejos da carne, mais eu quero trabalhar, menos vir para a igreja, mais eu quero fazer as coisas de Deus. Quanto mais eu quero coisas do mundo, menos eu quero coisas espirituais e coisas de Deus. Significa que eu começo a viver uma vida onde eu só trabalho e nunca penso em ajudar o outro, onde eu só trabalho e nunca penso em ajudar a igreja. Porque, amado, às vezes você fala adorar, não é só louvor, né, Leandro? Adoração não é só o louvor. Quem acha que a adoração é só o louvor, então você pode ir embora que você já adorou. Não. Adorar o Senhor é o louvor. Adorar o Senhor é você trazer o seu dízimo. Adorar o Senhor é sair do teu lugar, trazer a sua oferta. Adorar o Senhor é quando você ajuda o teu irmão. Adorar o Senhor é quando você dá glória a Deus. Cadê o glória a Deus? Glória a Deus, isso é adoração a Deus. Adoração é você também se afastar da aparência do mal. Uma vez eu achei tão bonito, um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu sou muito tentado no meu trabalho, mas eu sempre escolhi Deus. Olha que bonitinho, né? Eu sou muito tentado no meu trabalho, mas eu sempre tenho Deus dentro do meu coração. Eu nem penso em pecar. Isso é um tipo de adoração. Ter medo da volta de Jesus, irmãos, nós não temos que ter medo. Se você acha que algo vai tirar a sua salvação, nós estamos aqui para isso. Em nome de Jesus, irmão. Jesus, você viu que o Irã jogou uma bomba lá em Israel? Vocês viram isso? A maioria não viu, irmãos? Misericórdia, precisa ver notícias. Irmão, o mundo está para acabar. Eu não sei se os meus filhos vão ter netos. Jesus, irmãos, é bem provável que ele venha nessa geração. E você vai viver uma vida com medo da volta de Jesus, sem saber que ele vai voltar. Eu vou para o céu, mas e a minha esposa não vai? Eu não estou nem aí se minha esposa não for. Eu não estou nem aí se os meus filhos não vão. Sabe por quê? Porque lá na glória, irmãos, só entra quem não tem pecado. Então os meus filhos, eu vou chorar aqui na terra, mas lá no céu eu não vou chorar não. Porque cada um deles vão pagar pelas consequências do que cada um faz. Nós não temos, irmãos, isso é olhar para Jesus. Eu amo mais a Jesus do que meus filhos. Eu amo mais a Jesus do que a igreja aqui de vocês. Eu amo mais a Jesus do que a minha esposa. Eu amo mais Jesus do que qualquer coisa na minha vida. E quando eu estou numa situação onde Deus tem me colocado à prova, para que eu tenha uma oportunidade de perdoar, para que eu tenha oportunidade de não pronunciar o nome do diabo, irmãos, eu vou glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! A arca tinha que ter ouro por dentro e por fora. Se você é de ouro, meu irmão, você tem valor. Agora, se você é um crente de lata, fala línguas, dá glórias a Deus, tudo da boca para fora. Vive uma vida onde você não vive o que você prega. Vive uma vida que você é uma pessoa na frente da tua esposa, é uma pessoa na frente, irmão, Deus está mandando dizer aqui. Tem crente, irmãos, camaleão. Já viu o camaleão? O que o camaleão faz, irmão? Ele se esconde no ambiente onde ele está. Se você é um crente camaleão, na frente da sua esposa você é de um jeito, na frente do teu marido você é outro, na frente do pastor você é o melhor obreiro, fora dele você é um falso. Se na frente do teu chefe você é um jeito, fora dele você é um falso. Se você é um trabalhador só para mostrar para o seu chefe, mas você é um molenga, braço curto e não gosta de trabalhar, de levantar cedo, irmão, você vai sofrer muito ainda.
Mas se você é um crente, onde você fecha a tua boca, onde você tem a oportunidade de pecar e você não peca, onde você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho no seu emprego, e aí aquele seu emprego, irmãos, como meu pai falava, vai ficar pequeno. Meu pai dizia isso: filho, vai ficar pequeno para você aquela empresa, se você levantar cedo, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, pagar os seus impostos, paga tudo para o governo e siga em frente, firme, fiel e verdadeiro. Você já foi numa cariação? Quem já foi numa cariação? Eles colocam lá para saber a verdade, não é isso? Então coloca uma pessoa, tem um problema. Vamos supor, a gente teve um problema aqui na igreja. Aí eu chamo 2 pessoas para fazer uma cariação, para saber qual que é a verdadeira versão. Não é isso? Uma cariação é mais ou menos isso. Irmãos, a polícia lá na delegacia se faz muito isso. Quando pega esses 3, 4 moleques que estão roubando, pega um e vai lá, irmão. Vixe, coitadinho deles. Ele se lasca todinho. Porque o delegado, ele é esperto. Ele vai e faz perguntas ali, onde ele sabe que o outro vai responder de forma contraditória, ou aquele que vai responder a mesma coisa, ele sabe se o cara está falando a verdade ou o cara está mentindo. É incrível. E tem uma coisa que é importante para nós tirarmos disso, é que a verdade não tem como alguém impedir você de ser íntegro. Não tem como, irmão. Se você é verdadeiro, se você é íntegro, se você é sincero, se você teme a Deus e anda nos seus caminhos, eu falo isso para os meus filhos todo dia: seja íntegro, meu filho, seja verdadeiro, seja fiel ao seu pai, seja fiel à tua mãe, seja fiel ao governo, seja fiel à sua professora, seja fiel ao governo, seja fiel às autoridades estabelecidas, seja fiel, irmão. Se você é fiel e serve a Deus, você não vai sofrer consequências desse mundo. No versículo 12, que nós lemos aí, capítulo 8, versículo 12, diz: nós não somos, pois irmãos, somos devedores quando estamos na carne. Diz que aquele que está na carne, versículo 12 de Romanos 8, diz que aquele que está na carne, se apega às coisas da carne e às coisas do mundo, essa pessoa, ela é devedor de Cristo. Então ele vive com medo. E aí ele precisa colocar a culpa em alguém, porque ele está com medo. E quem que ele põe a culpa? No diabo. Estava contando a história da moça lá, né? Essa moça chegou na igreja. Primeiro eu via que tudo era o diabo. Tudo era o diabo e era levante. Levante, levante, levante. É um levante, eu não sei o que inimigo... Bom, se tem um monte de gente doente na igreja, é o diabo. O diabo fez o Felipe pegar dengue. O diabo foi lá e injetou dengue nele. Aí depois o diabo foi, passou uma poeirinha lá, jogou coceira no coitado do Felipe também, irmão. É ou não é? A irmãzinha está com dor de cabeça, está com não sei o que, não, é o diabo também? Não, irmão, não. Aí essa moça, ela queria fazer algo para Deus, veio, começou a seguir as regras da igreja, colocamos ela para ser cooperadora. Ela falou: pastor, eu gosto muito de arrecadar cestas básicas. E a gente não tinha ninguém que fazia, nenhuma cesta básica a gente tinha. E aí eu falei: então tá bom, o que você vai fazer? Falei para ela me lembrar todo o culto e pedir para ela fazer uns papeizinhos. É bem legal, nunca mais nós fizemos isso, né? Pegam tudo que tem numa cesta básica, coloca dentro de um papelzinho, um papelzinho assim, e põe numa caixinha, e aí cada um da igreja sorteava. Aí sai um arroz, sai um feijão. Eu até brincava com os irmãos, né, meu? Que às vezes, na época, o arroz que era o mais caro. Hoje o que é o mais caro, né? Nem sei o que é. O arroz ainda? Aí eu falei: se o arroz é muito caro e tiver muito caro, você pode devolver lá, né? E aí até brigaram comigo que não, pastor. Eu tenho fé que eu vou pegar, eu vou dar e vou fazer. Eu falei: amém, irmão. Deus abençoe. E aí a gente fazia, lembra, Pedro? Aí em cima daquele monte tinha uns papeizinhos, todo mundo pegava um papelzinho, tinha uma cesta. E aí tinha uma pessoa, acho que era a dona Clarice, que a gente sempre ajudava, né? Quando ela veio para a igreja. E a gente levava lá para a dona Clarice. Amém. Um dia, essa mulher chegou para mim,
e falou: pastor. Eu falei: e aí, irmã, tudo bem? Pastor, nem te conto, pastor. Tem um levante na minha vida. O diabo está dizendo: peraí, na minha casa não entra diabo, não. Nem na minha vida. Quem também não entra demônio nem diabo na sua família? Aí ela chegou e falou assim: pastor, eu estou passando por um levante na minha vida, mas eu sei o que é o diabo. Por quê? Pastor, o senhor sabe, eu estou cuidando aqui das nossas cestas básicas, e na minha casa não tem o que comer. E eu nem vou dizer como que era o marido dela, que está aqui um monte de gente para saber qual que era o problema que ela tinha. Que era um camarada que não gostava de trabalhar, não era? Né? Enfim, quem trabalhava era ela, coitada. E aí, ela falou assim: e aí, pastor, por isso o diabo está tentando a minha vida, porque eu estou ajudando as pessoas aí a fazer tal, e eu fiquei quieto, né? Porque pastor tem que ficar quieto às vezes, né? E aí, de repente, ela virou, irmão, aí eu não aguentei. Ela chegou e falou assim: e você, pastor, que faz educação financeira na igreja, e também cuida de casais, cuidado, porque o diabo vai atacar sua área financeira e vai atacar seu casamento. Aí eu não aguentei, irmão. Eu falei: Senhor, me perdoa. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, o sangue de Jesus te repreenda. Não precisa fazer mais. A partir daquele dia ela não fez mais. Voltou para a pastora, sempre volta para a pastora. E amém? Hoje tem uma equipe grande, né, irmãos? Quero agradecer a todos da equipe aí que nos ajuda com as cestas básicas. Graças a Deus não tem ninguém falando que o diabo está, né, irmãos, atazanando a tua vida. Porque, irmãos, não receba essa palavra de maldição na tua vida. Se for o diabo, dane-se, porque Deus está na minha vida. Se for o diabo, é porque Deus está permitindo que você seja passado por uma tribulação ou por uma angústia. Então não ache ruim com o diabo, porque é Deus que está permitindo isso, para mostrar o amor que você tem a Ele. Sempre você diga: por dentro tem ouro e por fora também. É isso. Se encher de água, não vai estragar a madeira, porque o ouro não passa nenhuma ferrugem para o ferro e não passa nenhum cupim para a madeira. A arca da aliança tinha que ter ouro por dentro e ouro por fora, e ouro puro, porque você pode revestir com estanho também e não vai entrar cupim, não é verdade? Você pode revestir a tua vida com estanho, pode revestir ela com qualquer outro material, outro metal, pode até revestir com tinta, pode até revestir com qualquer outro produto. Mas, irmão, uma coisa eu quero te dizer: o que vai te glorificar a Deus, e Deus vai olhar para a tua vida e falar: não, ali existe um servo íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal, quando você passa ouro por dentro e ouro por fora. E o que é ouro por dentro e ouro por fora? Eu falei uma parte. É parar de falar que o diabo nada. É Deus que vai ser glorificado. Nem a palavra demônio vai aparecer mais na boca de você, na sua boca hoje. Uma pesquisa recente feita, tem muitas pesquisas, irmão, nos Estados Unidos. No Brasil é pobre nisso. Uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, das igrejas batistas da Califórnia, constatou que muitas pessoas estão passando na rua com a sua vida perturbada, não para em igreja nenhuma, não consegue seguir regra nenhuma, não consegue parar em casamento, não consegue parar em emprego, vive uma vida, não consegue nunca dizimar, nunca consegue, irmãos, obedecer a Deus, nunca param em igreja nenhuma. Mas segundo a pesquisa, essas pessoas que passam na rua, elas olham para dentro da igreja evangélica e falam: eu vou entrar lá, porque graças a Deus eu achei alguém culpado por os meus erros. Você está entendendo? O camarada passa aí na frente, com a vida do jeito que eu te falei, ó. Pensa lá, olha lá para a porta, ó. Está passando lá na porta e fala assim: o quê? Eu vou para lá, porque eu tenho alguém lá que é culpado dos meus problemas. Está cheio de... Tem gente aqui assim, irmãos? Segundo pesquisa feita, muitos dentro da igreja são pessoas assim. Mas que aqui o diabo repreenda essa palavra em nome de Jesus. Você não está aqui na igreja para que Deus venha resolver os seus problemas.
Você está aqui na igreja, porque aquela pessoa que está lá para entrar aqui, ela veio, irmão, para que Deus resolva seus problemas, ou porque ela tem medo. E não é esse o objetivo. O objetivo dessa igreja estar aberta não é para encher o teu bolso de dinheiro. O objetivo dessa igreja estar aberta não é para Deus resolver os seus problemas. O objetivo dessas portas estar abertas é para que você venha levantar a tua voz e as tuas mãos e glorificar o nome do Senhor até que Ele venha. Não é glorificar o nome de Satanás, não é dizer que o diabo fez ou deixou de fazer na tua vida, é levantar as tuas mãos e dizer: glória ao nome do Todo-Poderoso. Porque é o objetivo da minha mensagem. Se você for para a tua casa hoje sabendo que Deus é poderoso, eu vou ficar feliz que você entendeu a palavra. 1 João capítulo 5, versículo 18, ecoa no meu ouvido como um texto áureo. Esse versículo diz que aquele que ouve e é gerado de Deus, não vive aí pecando em pecado. E o diabo não lhe toca. Isaías capítulo 64, versículo 2 diz que desde a antiguidade, com ouvidos nunca se ouviu, com olhos nunca se viu, um Deus que tanto trabalha para aquele que nele confia. O mesmo profeta no capítulo 1, versículo 19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu creio num Deus que é poderoso, eu creio num Deus que pode. Se você está passando por angústia, por aflições ou por lutas, talvez seja o momento do poder de Deus ser glorificado na tua vida. Deus está te testando, Deus está te colocando à prova. Será que você tem sido aprovado ou reprovado por Deus? A Bíblia diz: eis que coloquei o meu povo no deserto para descobrir o que estava dentro do teu coração. E qual que é o desejo do teu coração ao vir aqui? É que você veio adorar o Senhor ou veio receber aquilo que o seu Senhor tem para oferecer para a tua vida? Então, se você veio aqui adorar a Deus, dá uma maior salva de palmas e um glória a Deus, com as mãos levantadas assim, dizendo: glória, 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 glória ao Senhor nas alturas. Aleluias. Nenhuma condenação há depois aqui para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nem o presente, nem o porvir. Vamos ler lá, irmãos, abre aí, Romanos capítulo 8. Já vou terminar. Olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que o teu Deus está sendo poderoso para você, ou você tem limitado o poder de Deus na tua vida? Ele diz aqui: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não há nada, nem ninguém que pode tocar na tua vida. Versículo 34. Quem os condenará? Cristo que morreu e antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Ele está orando por nós, o nosso Senhor. Diz lá no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode separar disso que eu estou te falando. Ouça o que eu tenho para te dizer: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, somos entregues à morte todo dia. É verdade que o diabo está aí para roubar, para matar e para destruir, mas o versículo 37 diz que em todas as coisas somos mais, muito mais. Repita comigo: em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas, nós somos mais, muito mais que vencedores. Glorifica o nome do Senhor. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Diga assim: hoje eu tenho tudo. Que gente, misericórdia, gente. Eu acabei de orar aqui sobre o poder de Deus, meu Senhor. Não vai acontecer nada. Vamos embora, vamos fechar, apaga as luzes, vamos embora. Você tem que profetizar isso na tua vida. Escuta, eu vou falar de novo. Diz assim: eu hoje
Tenho tudo. Tenho tudo. Olha, diabo, você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus projetos, sobre os meus planos, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, porém, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Eu sou mais que vencedor. Repita assim: hoje eu tenho tudo. Mesmo você não tem, porque eu sei que tem gente passando por dificuldade aqui, mas você vai falar mesmo assim. Diz assim: hoje eu tenho tudo. Aí você fala: vixe, mas e a minha conta corrente? E meu marido que foi embora? E meu emprego que está assim? Não importa. Dane-se, porque eu estou em Cristo Jesus. Então repita: hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho tudo. Mais alto: hoje eu tenho tudo. E de nada eu tenho falta. Aplauda a Deus.